Oi, eu sou Carla do Carla na Gringa e a gente vai falar hoje sobre quais são os prazos de inscrição quando você quer fazer um mestrado na França. Então, seja você tendo cidadania europeia, não tendo cidadania europeia, morando no Brasil, morando fora do Brasil, morando na Europa, morando em outro país, todos esses casos, vamos falar agora sobre quando você começa a se inscrever, quando você começa a se preparar, qual antecedência você precisa ter. Como faz, né? Então, antes da gente começar, não esquece de deixar aqui o seu like, já vai deixando o like aqui, confia no meu conteúdo. E também deixa seu comentário com qualquer pergunta que você tenha, mas principalmente se inscreve aqui no canal, me segue nas minhas redes sociais, todas as minhas redes sociais se chamam Carla na Gringa, então no TikTok, no Instagram, no Twitter, tudo quanto é lugar tu vai me achar como Carla na Gringa, então não deixa de me seguir em tudo quanto é canto, eu tô 24 horas por dia no Instagram e também tô muito presente no TikTok, então só mandar comentário, só mandar pergunta no direct, eu respondo todo mundo, certo? Vamos lá então, vamos falar um pouco sobre como é que funciona a sua organização de tempo para fazer o mestrado aqui, né? Que momento você faz essa inscrição do mestrado, como é que começa, como funciona. Primeiro se você tá no Brasil, não tem cidadania europeia, ou se você tá fora da Europa, morando em outro país, Estados Unidos, Austrália, outro país, e você não tem cidadania europeia, você vai fazer o seu processo via Campus France, ou Campus France do seu país, então do país que você mora. Ou seja, se você está no Brasil, Campus France brasileiro. Se você está nos Estados Unidos, Campus France dos Estados Unidos. Você vai fazer o processo via Campus France para vir estudar na França, certo? Se você tem cidadania europeia e mora no Brasil, você também pode fazer o processo via Campus France, mas você não é obrigado, mas pode fazer. Se você escolher fazer o processo via Campus France, tendo cidadania europeia, você tem que passar por todas as etapas, ou seja, todas as etapas são obrigatórias. A entrevista com o Campus France, a entrega dos documentos para o dossiê, tudo isso passa a ser obrigatório porque você escolheu fazer via Campus France, então você tem que passar por todas as etapas, certo? Você só não vai passar pela etapa do visto, porque tendo cidadania europeia, você não precisa de visto para morar na França. Se você mora na Europa, na França, ou na Europa no geral, e tem visto válido aqui, um visto válido significa que você tem um visto, uma permissão de moradia, né, aqui num país da Europa, qualquer país da Europa. Aí você vai fazer o seu processo diretamente com as universidades francesas, não vai passar mais pelo Campus France, tá? Então se você mora em qualquer país aqui da Europa, você não vai passar pelo Campus France se você tiver um visto válido. A não ser que você esteja na Europa com o visto PVT, que é um visto que exige que você volte pro Brasil para trocar ele. Então aí nesse caso você faz via Campus France, mesmo morando na Europa, ou que você esteja na Europa como turista. Nesse caso você também não pode trocar de turista para estudante no território francês. Você precisa voltar para o Brasil e fazer uma solicitação de visto no Brasil. Então o seu processo, mesmo que você esteja aqui, caso você esteja como turista em qualquer país da União Europeia, vai ser via também Campus France. Ficamos entendidos? Deu para entender ou ficou confuso aí? Comenta aqui. Então é isso. Então o seu processo, vamos falar um pouquinho de prazos, né? Quem tá fazendo via Campus France, gente, os prazos normalmente são entre outubro e janeiro de cada ano. Exemplo, no ano de 2022, outubro de 2022 a janeiro de 2023 foi quando o Campus France abriu as inscrições, que era o momento de você enviar todos os seus documentos no site do Campus France, fazer a sua inscrição lá, né, enviar tudo, e daí você viria em setembro de 2023. Então começa em outubro de 2022 para vir em setembro do ano seguinte. Isso significa que o tempo de programação para quem tá fora do Brasil, ou para quem tá fora da Europa, para quem não tem cidadania europeia, é de mais ou menos um ano, tá? Então pensar nisso com um ano de antecedência. Poxa, Carla, só vou me formar no ano que vem. Já é o momento de pensar sobre isso, tá bom? Então, é isso, você se inscreve no Campus France nesse período aí. Se você já perdeu essa inscrição, não tem problema, espera que vai ter de novo no final do ano. E aí você procura direitinho já saber qual vai ser esse momento. Me segue no Instagram, que eu sempre mando informação atualizada, tem informação atualizada de tudo no meu Instagram. Então, me segue lá. E daí, eu vou falar sempre qual vão ser as datas, né, de abertura desse processo do Campus France, que se fecha ali em janeiro. Normalmente o Campus France deixa você entregar o resultado da sua prova de proficiência 2 meses depois do fim ali do processo. Então, por exemplo, se eles fizeram de outubro a janeiro, como eu acabei de falar, normalmente eles deixam você entregar o resultado da sua prova de proficiência até o comecinho de março, ali. Porque às vezes a prova de proficiência você fez ela durante essa janela de tempo, mas o resultado só vem depois. E o Campus France deixa você entregar um pouquinho depois, certo? E agora vamos falar para quem tá na Europa com visto válido, quanto tempo de antecedência você precisa se organizar.
Olha, as universidades, elas abrem, né, o processo delas entre março e junho de cada ano. Então eu recomendo que lá para fevereiro você já comece a dar uma pesquisada nos mestrados que você quer, em quais são os prazos de cada universidade, faça sua planilha com os prazos para você não se perder, porque você vai ter que aplicar diretamente com as universidades e cada uma pode ter um prazo ali um pouquinho diferente, alguns dias, algumas semanas de diferença. Então é bom que você não perca nenhum prazo, faz a sua planilha já no mês de fevereiro e entre março e junho você vai aplicar para todos os mestrados que você quiser. Quantos você quiser. Eu apliquei para 10. No Campus França você pode aplicar para até 7. Eu apliquei para 10 porque eu tava na Europa, então eu apliquei diretamente para as universidades e apliquei para quantas eu quis. Então tem isso. Então, se você tá na Europa com visto válido, ou na França com visto válido, né, que não seja o PVT, como eu falei no começo do vídeo, você vai aplicar entre março e junho de cada ano para começar em setembro desse mesmo ano. Então o tempo de aplicação fica ali de 6 meses mais ou menos, né? Então o tempo de preparação de 6 meses para você fazer o seu mestrado. Então eu recomendo que você preste atenção nisso. Se você tá fora da Europa, você vai fazer com 1 ano de antecedência. Se você tá dentro da Europa, com 6 meses de antecedência. O que muda se você é cidadão europeu? Se você é cidadão europeu, você pode fazer diretamente com as universidades o seu processo. Então você pode fazer como se você estivesse morando na Europa, o seu processo. E daí você pode fazer esse do tempo mais reduzido, de 6 meses. Tá? Você não é obrigado a passar pelo Campus France, mas você pode passar pelo Campus France se quiser. A vantagem de passar pelo Campus France é que você só entrega um dossiê de documentos que você preenche dentro do site do Campus France e o Campus France envia para as 7 universidades que você escolher. Então é prático, né? Mas você tem que pagar a taxa do Campus France para fazer entrevista com eles e tal, então tem que ver qual é a sua prioridade. Quando você faz direto com cada universidade, você pode aplicar para mais universidades, você pode fazer um pouquinho mais em cima da hora, porque você tem ali aqueles meses ali de folga, mas você tem que fazer um dossiê para cada universidade, isso pode ser um pouco chato, então assim, você que sabe, se você tem cidadania europeia, como você prefere fazer o seu rolê. Lembrando que a diferença do processo para quem tem cidadania europeia e para quem não tem cidadania europeia é basicamente que você não precisa de visto para vir estudar na França, caso você tenha cidadania europeia, não precisa de visto nenhum, não precisa pagar taxa de visto, nada relacionado a visto você vai se preocupar, certo? Porque daí não precisa de visto para estudar na Europa se você tem alguma cidadania de algum país europeu. É claro que cidadania europeia não existe, mas cidadania de algum estado membro da União Europeia. Tá bom? Então é isso, não deixa de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho. Eu tô postando vídeo toda quinta-feira. Então olha, dá um bônus aqui pra mim, que eu tô postando vídeo sobre isso toda quinta-feira. E comenta, não deixa de me seguir nas redes sociais, tá bom? E a gente se vê por aí. Deixa seu comentário, deixa sua pergunta e a gente vai se falando mais sobre o mestrado em alternância na França. Beijo!